Meus irmãos, boa noite a todos. Que Jesus nos inspire, nos ampare nesse momento e que possamos aproveitar essa oportunidade que estamos tendo aqui hoje de ouvir os seus ensinamentos, de refletir acerca do nosso papel aqui no mundo, acerca dos nossos objetivos, principalmente aqueles objetivos que dizem respeito à nossa vida eterna, aqueles objetivos que nós vamos levar conosco, não só nessa existência, mas em todas as outras. A lição da noite de hoje é oportunidade. Deixa eu ver se vai aparecer aqui pra gente. Se ligar de novo. Ela é do Caminho, Verdade e Vida, esse livro que o Emmanuel psicografou através de Chico Xavier. E esse livro, ele é interessante, porque quando a gente vai analisando toda a obra de Chico Xavier, principalmente a obra que Emmanuel ditou para Chico Xavier, ela tem uma sequência, ela tem uma série de ensinamentos que é como se fosse um roteiro. Não é à toa que o livro se chama Caminho, Verdade e Vida. E para a gente começar, eu queria apresentar para vocês um pouquinho mais desse espírito que era o mentor espiritual de Chico Xavier. Acho que agora vai dar. Pelo menos o barulhinho fez. Emmanuel, ele passou por diversas encarnações aqui na Terra. E algumas delas estão registradas na própria obra de Emmanuel, nas obras de Chico Xavier. Algumas dessas eu tive a oportunidade de colocar aqui, a gente selecionou aquelas cuja fonte é segura, né, aquelas fontes da própria psicografia do Chico Xavier. E vamos dar uma passada rápida nessas experiências que o Emmanuel teve aqui na Terra. Uma das primeiras, que consta no livro Semíramis, Rainha da Assíria, da Babilônia e do Sumer, que é uma psicografia do Camilo Rodrigues Chaves, foi no século IX a.C. Depois dessa teve a de um cônsul romano, que é o Públio Lentulus Cornelius Sura, que é o avô de Emmanuel, bisavô, na reencarnação dele como Públio Lentulus, que ele também era um senador romano, e foi narrado no livro Há 2000 anos. Quem não teve a oportunidade de ler essa obra, ela é fantástica. Nessa oportunidade, como senador romano, como o Públio Lentulus, que é essa forma que o Emmanuel toma até hoje, quando ele se apresentava para Chico Xavier, ele apresentava com essa forma de senador romano, devido à importância que essa reencarnação teve para ele. Nessa encarnação, foi a encarnação que ele encontrou com Jesus. A filha dele estava adoecida, então ele decide, a pedido da esposa, procurar por Jesus de Nazaré, que na visão dele era um homem simples do povo, que não teria nada a oferecer a um senador romano. E nesse encontro nas margens do Tiberíades, Jesus pergunta a Emmanuel: por que me procuras, senador? E faz uma observação que seria melhor se ele tivesse procurado por Jesus durante o dia, na presença dos outros,
para que ele pudesse vencer o seu orgulho, para que ali ele adquirisse a fé que ele necessitava para mudar o caminho em que ele estava trilhando ali, de muito orgulho, de muita vaidade, de muita riqueza, muita ostentação e pouca preocupação com o patrimônio espiritual. E Jesus faz um convite para Emmanuel nessa oportunidade. Jesus convida Emmanuel a deixar tudo e segui-lo. Ele mostra para Emmanuel que aquele encontro seria para ele um ponto de referência em todas as existências. Aquele encontro marcaria tão profundamente que ele ia servir para sempre como um ponto de referência. E Jesus chama esse instante de minuto glorioso e diz que Emmanuel poderia aproveitar aquela oportunidade naquele instante ou dali a milênios. E que aquilo ali fazia parte do livre-arbítrio dele. Que Jesus não poderia violentar a consciência daqueles que não estavam preparados ainda para abandonar as coisas do mundo, o sucesso, o poder, o dinheiro. Jesus não poderia violentar a ninguém para que seguisse-o. E ali Emmanuel faz a escolha errada. Ele tem a filha curada por Jesus, ele ao chegar em casa, ele observa a cura da filha, mas ele atribui isso ao clima da região, aos deuses romanos, e não admite que aquela cura se deu pela intervenção de Jesus. E segue a sua vida, e mais tarde ele vai ser chamado pela dor. Porque o convite que foi feito não foi aceito na oportunidade devida. E aí, quando ele perde a sua esposa, foi uma das primeiras cristãs martirizadas no circo romano, ele descobre que ela tinha se convertido ao cristianismo e ali ele começa a sua mudança. Ele começa a buscar conhecer quem era aquele Nazareno, o que ele pregava e começa a mudar a sua trajetória. Já no livro 50 anos depois, ele volta numa nova oportunidade como um escravo liberto, chamado Nestório. Depois ele volta novamente como um personagem no livro Ave Cristo, em que ele era Basílio, filho de escravos também, mas ele era liberto, nasceu no Chipre. Ali ele conviveu na ilha, no Chipre, com João Evangelista, já no final da sua reencarnação. Então, ele em algum momento, ele teve esse contato mais íntimo, né? Na verdade, foi no livro 50 anos depois, ainda como escravo Nestório, ele tem o contato com João Evangelista, depois ele retorna como Basílio no livro Ave Cristo, e aí tem uma série de outras reencarnações, como Remígio, né, que ele se tornou um santo no ano de 437, como Padre Manuel da Nóbrega, como Padre Damiano, que teve a oportunidade de conviver com um espírito bem evoluído no livro Renúncia, né, que foi uma reencarnação de um espírito já habitante de outros orbes. Depois ele volta como Jean-Jacques Tourville, como Padre Amaro, e em todas essas oportunidades ele tem uma ligação profunda com o Evangelho. Então, tanto que o primeiro comentário que está registrado de Emmanuel, ele se dá no livro 50 anos depois, ainda como escravo. Ele, naquelas reuniões da catacumba, dos oradores da noite havia tido um imprevisto e ele é convidado a falar sobre o Evangelho. Então a gente percebe que esse espírito, ele já tem essa ligação com o cristianismo, com a mensagem de Jesus, já de 2000 anos atrás.
Então, o que o Emmanuel vem nos trazer é fruto das experiências dele, de todas as oportunidades que ele teve aqui na Terra. E no prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que é esse que nós vamos trabalhar na noite de hoje, ele comenta que, como num colar de pérolas, cada qual tem um valor específico e que no imenso conjunto de ensinamentos da Boa Nova, cada conceito do Cristo ou dos seus colaboradores diretos adapta-se a determinada situação do espírito nas estradas da vida. Então ele vai falar que tantos ensinamentos, eles formam um conjunto harmônico, um colar, como as pessoas. Cada uma tem o seu papel, cada uma compõe, colaborando com a sua pérola, esse colar precioso. E no livro Caminho, Verdade e Vida, que é o primeiro a ser psicografado dessa série, que é a série Fonte Viva, ele foi psicografado em 1948, ele faz a proposta de uma longa jornada evolutiva. No Caminho, Verdade e Vida, ele traça como se fosse um roteiro para que a gente pudesse seguir. E para nos auxiliar nessa jornada, vieram mais 3 livros. O Pão Nosso, porque nós precisamos, durante uma jornada, de levar alimento, não o alimento só para o corpo, mas o alimento para o espírito. Nós precisamos de água, não só a água que mata a sede do corpo, mas aquela água também que vivifica o espírito. Por isso veio Fonte Viva, e nós precisamos do trabalho. Por isso vinha de luz. Então esses 4 livros são 4 chaves que Emmanuel nos fornece para a interpretação do Evangelho. E nessa mesma didática, que até os nomes, os títulos nos direcionam o estudo, na mesma didática, a sequência de ensinamento que a gente está vendo aqui semana a semana, no livro Caminho, Verdade e Vida, também obedece a uma lógica, a uma razão. Na semana passada, o Luigi falou para a gente sobre a transitoriedade. Ele falou sobre como nós devemos encarar a nossa jornada aqui na Terra. Transitória, passageira, rápida, e que aquilo que deve ser o nosso objetivo, o nosso foco, deve constituir nos valores do Espírito. Porque isso sim nós vamos levar conosco. As demais coisas ficarão, mas os valores que nós adquirimos para o nosso espírito, estes são eternos e ficarão conosco para sempre. Então, a partir desse assunto da transitoriedade do corpo, ele quer nos mostrar o valor dessa oportunidade que nós estamos tendo aqui nesse momento como encarnados. Se nós formos analisar, no Brasil hoje nós temos aproximadamente 215 milhões de habitantes. 2% da população se declara espírita, segundo o censo. Isso dá mais ou menos 4 milhões. Isso equivale a dizer que, se o Brasil fosse do tamanho de Leopoldina, que tem aproximadamente aí 50 mil habitantes, desses 50 mil, 1.000 seriam espíritas. Os outros 49 seriam de outras religiões. Para a gente ter uma noção da proporção da doutrina espírita no conhecimento das pessoas, principalmente dos brasileiros. Quando a gente pega a população do mundo, nós já passamos de 8 bilhões de pessoas encarnadas. E existem algumas estimativas, na verdade, superestimadas, da quantidade de espíritas no mundo. Há quem diga que seriam 13 milhões. Mas, segundo os dados da ABRAD, que é a Associação Brasileira de Divulgação Espírita, fora do Brasil, existem 740 centros espíritas registrados,
funcionando, cada um com a sua comissão de aproximadamente aí entre 10 e 20 trabalhadores, frequentadores, né? A gente pode colocar pelo menos o dobro disso, de forma que, pela contagem deles, o número de espíritas espalhados pelo mundo não passa de 55 mil. Para aqueles 13 milhões, né, é muita diferença. Mas aqui a gente está falando daqueles que conhecem o Espiritismo mesmo, aqueles que têm, não são apenas simpatizantes e que conhecem a doutrina pura, né, a doutrina verdadeira, os conceitos. Então, esses não ultrapassariam 55 mil. E a gente se pergunta, então, dessa forma, qual que é a chance de nós termos acesso ao conhecimento que nós temos hoje, encarnados aqui, em Minas Gerais, em Leopoldina, nós que estamos aqui dentro do Centro Espírita hoje, qual a chance de nós termos esse conhecimento numa próxima existência? De nós conseguirmos acessar facilmente um livro de Chico Xavier, nós conseguimos acessar na nossa língua as obras básicas de Kardec, sabendo que temos tão poucos centros espíritas dedicados ao estudo da doutrina pelo mundo. Qual a chance? É muito pequena. Como nós podemos, então, garantir que nós vamos ter conosco a certeza de que somos espíritos imortais? E baseados nisso, nós vamos aproveitar essa oportunidade que nós estamos tendo. Como nós vamos ter certeza que a espiritualidade nos ampara, que nos direciona a todos os instantes, desde que nós demonstremos um pouquinho de boa vontade? Nós somos sempre auxiliados pela espiritualidade superior. Como nós vamos ter essa certeza em mente se nós não tivermos acesso a essas informações em uma próxima existência? Considerando que a cada existência nós temos o véu do esquecimento que é necessário para que a gente possa progredir, para que a gente possa refazer os nossos laços, os nossos desafetos do passado. Como nós podemos ter essa certeza? Se nós sentirmos e vivermos de acordo com o que nós estamos aprendendo aqui hoje, o nosso espírito sentirá, mesmo que ele não tenha aquele conhecimento nas mãos, ele vai guardar a certeza íntima da existência, da vida após a morte, da sobrevivência do espírito. Nós vamos ter essa certeza conosco, mas para isso nós precisamos começar agora esse treino de sentir. Porque muitos de nós estamos aqui, nós estamos convencidos de tudo o que nos é falado aqui, mas nós ainda não nos convertemos à mensagem de Jesus. Porque converter é mudar de direção. Quando você está na autoescola aprendendo a dirigir, eles falam, faça uma conversão à esquerda, uma conversão à direita. Você se prepara para mudar de direção. E é isso que é esperado de cada um de nós. A nossa conversão integral. Porque até hoje estamos convencidos. Nós temos a certeza da existência do espírito, da vida após a morte, da lei de causa e efeito. Nós temos a certeza que a mensagem de Jesus chegou para nos mostrar o caminho, mas nós ainda não mudamos a direção. Ainda não estamos convertidos. Então, essa forma é a única que vai garantir que nós vamos, numa próxima existência, pautar as nossas atitudes em cima desses conhecimentos. É quando nós levarmos eles escritos no nosso coração. É aqui que a mensagem de Jesus tem que estar gravada. Não é na nossa mente.
Nós precisamos sentir, nós precisamos viver, aproveitar essa oportunidade. Porque nós que estamos estudando e buscando um pouquinho de entendimento, nós sabemos do tríplice aspecto que a doutrina espírita tem, que ela é ciência, filosofia e religião. Por isso é tão completa, por isso nos explica tantas coisas, por isso nos mostra de maneira inquestionável todos os mistérios que nós julgávamos, ser mistérios até então, e que agora é respondido de forma lógica. É a fé raciocinada. Não é aquela fé imposta, cega, mas nós raciocinamos. E com isso, nós temos que aprender a buscar o saber, porque aqui entra a ciência, a pensar, a refletir, principalmente no nosso papel, nos nossos objetivos, no que nos move, em quem nós somos. Não essa aparência externa que estamos aqui, mas quem nós somos como espíritos, como criaturas de Deus. E principalmente buscar sentir, porque a religião é isso. A religião é aquilo que nos liga, criatura a Criador. E é essa ligação que nós temos que buscar restabelecer dia a dia. Porque às vezes nós ouvimos um estudo, às vezes nós lemos um livro, alguém nos dá um conselho e aquelas palavras nos tocam profundamente. E naquele momento a gente diz, agora eu entendi, agora eu vou mudar. A partir de amanhã tudo vai ser diferente. Mas aí começam a surgir aquelas pequenas vicissitudes do dia a dia, aqueles pequenos contratempos que às vezes são colocados no nosso caminho para testar a nossa fé, para testar a nossa paciência, a nossa resignação e toda aquela energia que nós estávamos dispostos a oferecer nesse trabalho de mudança, ela vai se extinguindo, ela vai acabando, diminuindo, como se aquela chama fosse se apagando. E é isso que nós temos que buscar manter acesa. Essa chama desse desejo de cada dia fazer mais, de cada dia estar mais próximo do Criador. Se a gente vê que a gente está com alguma dificuldade, busca numa leitura, um conselho, um estímulo, busca numa conversa, busca numa prece, porque a resposta sempre vem. Nós sabemos que aqui uns estão passando por provas, e isso é normal. Como uma escola, no final do período, todos os alunos são testados para sabermos se adquirir um conhecimento necessário, nós também vamos ser testados. Muitos de nós viemos do plano espiritual com uma bagagem de conhecimento já bem completa. E nós estamos aqui para verificar se com esse véu de esquecimento que a matéria nos proporciona, se com essas dificuldades do ambiente que a Terra ainda nos oferece, se nós conseguimos nos sair bem com esse conhecimento que nos adquirimos. Outros estão aqui em expiação dos débitos passados, para trazer a consciência pronta para novos aprendizados. Porque nós necessitamos estar em paz com a nossa consciência. Não porque Deus é um pai que quer punir os seus filhos, que quer castigá-los pelo erro. Deus é muito superior a isso. Ele não se sente ofendido com os nossos enganos, com os nossos desacertos, com os nossos erros, com as nossas quedas. Deus está acima disso. O problema somos nós, que muitas vezes nos sentimos culpados, nos sentimos presos àquele passado de erros e nós precisamos estar 100% tranquilos com a nossa consciência para a gente dar um passo adiante.
Por isso que muitos de nós estamos aqui para resgatar esses débitos, seja com familiares, seja com a sociedade em geral, seja conosco mesmo, que muitas vezes nós nos prejudicamos, nos autossabotamos, para depois termos a condição de subirmos um degrau na escada evolutiva. Outros estão aqui passando por um período de moratória. O que é isso? É um período em que as nossas provas são adiadas, para que a gente possa juntar mais força, mais entendimento, para que quando a prova chegar, a gente não se desespere, para que a gente não se revolte, e para que esse aprendizado possa ser o maior possível. Porque se não tivermos entendimento do porquê sofremos, nós temos a tendência de nos revoltarmos. E aí aquele sofrimento ele não é aproveitado como lição, porque ele não traz a mudança que nós precisamos. Então muitos de nós estamos aqui passando por um período de refrigério, para que a gente possa adquirir conhecimento, para que a gente possa adquirir novas forças, novas energias, para que depois sim a gente possa começar a caminhar com mais firmeza na direção do progresso espiritual. Só que em todas essas situações, desde as provas, as expiações ou o período de moratória, em todas, tudo foi muito bem planejado para que a gente pudesse ter o maior, o melhor aproveitamento possível. Aquela equipe que nos assiste durante nossa preparação para renascermos aqui, essa equipe cuida de tudo, para que nós tenhamos todas as condições que precisamos para evoluirmos, para aprendermos. Por isso que a doutrina nos traz que o processo de reencarnação, ele é o único que se coaduna com a justiça de Deus. Porque ele vai oferecer para todo mundo as mesmas oportunidades de evolução. E diante dessas oportunidades, ele enriquece os espíritos com as conquistas nobres do pensamento e da emoção, depurando-se daqueles atavismos infelizes que a gente vai adquirindo, ao longo da nossa evolução, em decorrência daquelas experiências primitivas em que nós ainda não tínhamos a razão tão bem trabalhada, que nós não tínhamos acesso a tanto conhecimento. Graças a essa lei de causa e efeito, cada um é responsável pelas ocorrências do seu caminho, do seu deambular, do seu perambular aqui na Terra, tendo a liberdade de agir e a responsabilidade pelas consequências de sua escolha. Por isso nós precisamos aproveitar essa oportunidade, porque nós nascemos num local privilegiado, com acesso a informações que são tão ricas, que são tão importantes para o nosso entendimento, para a nossa evolução. Muito provavelmente, nós estamos aqui no planeta Terra, reencarnados aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais, que é um dos berços do espiritismo aqui no país. Daqui saem tantos trabalhadores famosos aí internacionalmente, nós temos tantas pessoas divulgando o espiritismo, não é à toa que estamos aqui, estamos estagiando, porque provavelmente na nossa próxima oportunidade nós vamos retornar para aqueles países, aqueles locais de onde nós viemos, aqueles países a qual nós temos mais afinidade, e vamos retornar para quê? Para levar conosco esse conhecimento que adquirimos aqui, para exemplificar lá tudo que nós estamos aprendendo aqui agora, para fazer oxigenar as ideias dentro das outras religiões. Mas se nós não conseguirmos sentir
a chance de nós falharmos numa próxima existência é grande. Porque talvez não tenhamos acesso material a esse conhecimento. Ele precisa estar gravado em nosso coração. Aqui no planeta, ninguém está passando por nada à toa. O único que sofreu aqui, sem motivo, foi Jesus. E aí Emmanuel nos traz no livro Segue-me uma passagem interessante. Ele vai nos dizer que assim como acontece com os tesouros do tempo, rigorosamente iguais para todas as criaturas, segundo o critério da justiça. A hora do chefe e do subordinado, do homem culto e do homem menos culto, da pessoa transitoriamente mais favorecida e da menos favorecida de recursos materiais, é matematicamente constituída de 60 minutos. Ou seja, aquele talento que Jesus concedeu para uns, 5, para outro 2 e para aquele outro apenas 1, esse 1 é o talento do tempo. E todos nós temos este talento. Podemos até não ter os outros. Podemos não ter dinheiro, influência, poder, saúde. Mas tempo, todos nós temos. Tempo tanto para dedicarmos ao trabalho, a servir ao próximo, quanto para dedicarmos à nossa própria melhoria, ao nosso autoconhecimento. E ele continua dizendo que a gente somar esse valor, que é o tesouro do tempo, ao bem ou ao mal, melhorando as nossas condições ou agravando os problemas em nossa própria vida, será sempre uma questão de atitude que cabe a nós mesmos. É escolha nossa. E na noite de hoje, ele vai trabalhar com a gente esse versículo, que está em João, no capítulo 7, é o versículo 6. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Em algumas traduções, esse versículo é traduzido da seguinte forma: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso sempre está preparado. Também vamos achar essa tradução. E é interessante porque muitos de nós não nos sentimos preparados para nada. Quantas vezes nós somos convidados para determinado trabalho, para determinada atividade dentro da casa espírita, e nós dizemos que ainda não estamos prontos. Nós estamos sempre adiando. Mas foi o próprio Jesus que nos falou que o nosso tempo está sempre pronto. À medida que nós formos nos inteirando do trabalho a fazer, Jesus vai nos fornecendo forças, conhecimento. Nós vamos adquirindo a bagagem necessária. O problema é que estamos sempre adiando o início. Estamos sempre adiando, nunca nos sentimos prontos, nunca estamos preparados. Mas ele nos diz exatamente o contrário, ele nos chama. E toda vez que ele nos chama e nós não atendemos, nós deixamos de aproveitar uma oportunidade. Assim como Emmanuel deixou lá atrás, ainda como senador romano, quando ele não soube dizer sim para Jesus. E foram necessários séculos e séculos de muito trabalho para que ele pudesse alcançar aquele patamar de evolução que ele teria alcançado se ele tivesse aceitado lá atrás aquele convite de Jesus. Para ele adquirir o patrimônio de fé, o patrimônio de sabedoria, de humildade, foram necessárias várias experiências aqui na Terra. E ele poderia ter adquirido tudo isso ainda naquela existência. Assim como fez Paulo de Tarso, que também já tinha sido chamado várias vezes, porque Jesus estava sempre ali pelo caminho dele. Mas quando de fato Jesus apareceu para ele nas portas de Damasco e fez o convite, a resposta dele foi: o que queres que eu faça? E a partir dali ele dedicou a sua existência
a difundir e a viver aqueles ensinamentos. Esse soube aproveitar aquele minuto, aquele instante glorioso. Agora a gente se pergunta, quantas vezes em nossas existências passadas nós já não tivemos esse minuto glorioso, esse encontro frente a frente com Jesus, Ele nos chamando, e nós somos capazes de dizer não? Quantas vezes será, quantas oportunidades será que nós já perdemos? E ainda assim a misericórdia trabalha a nosso favor e mais uma vez tenta abrir os nossos olhos, nos colocando de forma tão acessível à doutrina espírita, que nos revela esses conhecimentos que são fundamentais para o nosso entendimento da nossa missão aqui, para que a gente possa aproveitar essa oportunidade. Emmanuel, ele vai dizer assim, no comentário desse versículo: o mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. Lembrando que às vezes nós queremos estar cercados daqueles companheiros perfeitos, que nos entendem, que nos colocam para frente, que nos estimulam. Mas nós devemos lembrar que Jesus não teve esses companheiros. Ao contrário, Ele escolheu pescadores, pessoas simples. Um o negou 3 vezes, o outro foi capaz de vendê-lo por 30 moedas de prata, o outro duvidou dele, e nós aqui fazendo exigências. Porque se eu tivesse uma família assim, eu também poderia ser dessa forma. Porque se eu tivesse um trabalho que me permitisse um pouquinho mais de tempo. Porque se não tivesse tanto calor em Leopoldina. A gente sempre coloca exigências para servir. A gente sempre coloca condições, sendo que os beneficiados seremos nós mesmos. Emmanuel continua: o bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seu caminho, como respeita as possibilidades alheias. O bom trabalhador valoriza até as pedras que são colocadas em seu caminho, até as dificuldades, porque ele sabe que se ele conseguir ultrapassar essas dificuldades, ele se tornará mais forte. Nada poderá derrubá-lo. Pulei um pouquinho aqui. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No turbelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espíritos continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. E é isso que nós temos que buscar: o serviço, o aperfeiçoamento, aqui e agora. Porque nós não sabemos quanto tempo ainda teremos aqui. Nós não sabemos como será a nossa próxima oportunidade. Todo mundo que estuda um pouquinho a doutrina espírita já ouviu falar ou já leu e conhece uma obra de Chico Xavier
chamada Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Essa obra, ela é um relato histórico de como foi o processo de construção do nosso país do aspecto espiritual. Ela pega a história que aconteceu aqui, material, mas explica os bastidores. E a gente vê como nós somos amparados, como nós somos tão protegidos, como tudo é encaminhado para que tudo aconteça da melhor forma possível. E é assim também com cada um de nós individualmente. Tudo é preparado para que a gente tenha sucesso, para que a gente chegue aqui e consiga cumprir com aquilo que nós nos propomos ainda lá no plano espiritual. E o país, como coração do mundo, a função dele, em breve, vai ser bombear. E muito provavelmente, cada um de nós vai ser bombeado de volta para a terra de onde partiu. Para aquele país que temos lá as nossas afeições mais caras, reencarnadas, aquele grupo que nós sentimos maior afinidade, provavelmente nós vamos voltar. Porque esse é o papel do coração, bombear e levar oxigênio. Então que nós possamos aprender a cada dia a aproveitar essa folha em branco que Deus nos dá em cada amanhecer, para que a gente escreva a nossa história, mas não essa história que pode ser apagada com uma borracha material, mas que a gente escreva a nossa história perene, a nossa história de espíritos imortais, que a gente comece a enxergar e a planejar o nosso futuro, não só como pessoas encarnadas, que planejam as suas viagens, que planejam o seu descanso, o seu trabalho, que planejam como vai ser a sua aposentadoria. Nós somos repletos de planos aqui no campo material. Aquilo que eu quero estudar, o campo que eu quero trabalhar. A gente planeja como vai ser a vida dos filhos, quantos filhos vamos ter. Mas nós temos que aprender a fazer planos a longo prazo, ao prazo de vida eterna. E que a gente possa, então, a partir de hoje, seguir esse conselho, ter claro na nossa mente que é o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, que é aqui e agora. Que Jesus inspire a cada um de nós para que a gente leve acesa essa chama por toda a nossa caminhada aqui no planeta Terra. Uma boa noite para todos. Que Jesus abençoe a cada um.